Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão é a maior causa de incapacidades no mundo. Ou seja, é a doença que mais impede com que as pessoas exerçam as suas funções tanto no trabalho quanto na escola ou até mesmo com a família. E estima-se que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofram com a depressão. Então, mesmo com dados tão alarmantes, com tantas pessoas passando por isso, existe ainda muita desinformação acerca do tema. Ainda existe muita relutância em procurar ajuda e hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas sobre o que não falar para a pessoa que está com depressão. As causas da depressão são várias. Então, ela pode ser desencadeada por fatores fisiológicos e também por fatores psicológicos. Então, na depressão, nós temos uma diminuição da produção de substâncias químicas no nosso cérebro que são responsáveis pelo nosso bem-estar. Além disso, os fatores como genética influenciam bastante no desenvolvimento de uma depressão e também, claro, coisas que a gente passa ao longo da vida. Então, por exemplo, uma situação de exposição à violência muito prolongada, ela pode desencadear também um quadro de depressão. Tendo esclarecido então que a depressão ela é uma doença sim, que não é frescura, nós precisamos saber algumas formas de ajudar. E então algumas falas que a gente deve tomar cuidado para que não se agrave esse sentimento de incapacidade da pessoa que está com depressão. Então uma dessas falas é, né, você dizer para essa pessoa que mas você precisa se ajudar, você precisa sair da cama. Esse tipo de frase não ajuda em nada, né? Por exemplo, se uma pessoa quebrar a perna, você não vai chegar para essa pessoa e dizer para ela, sim, mas você precisa se ajudar, você precisa sair e andar sem a muleta. Não, você não vai dizer isso porque você entende que isso não é possível. E para a pessoa que está com depressão, precisa ser da mesma forma. A gente precisa lembrar que, assim como alguém que quebrou a perna, por exemplo, precisa de tempo e cuidados específicos para melhorar, quem sofre com a depressão também precisa desse tempo, também precisa desses cuidados para melhorar. Quando a pessoa está passando por algum quadro depressivo mais grave, muitas vezes ela não tem forças para sair da cama. E ela não está nessa situação porque ela escolheu estar nessa situação. Ela está nessa situação devido a muitos fatores. Então, essas frases do que você tem que se ajudar, você tem que sair da cama, realmente não ajudam. Qualquer coisa que essa pessoa faça exige muito esforço. Por isso que a gente precisa ter um cuidado com esse tipo de fala e buscar uma forma diferente de ajudar, de tentar buscar uma ajuda profissional, enfim, tentar orientar de outra forma que não seja esse tipo de fala. Outra fala bem comum nesses casos é aquela história de que, mas você tem tudo, você não deveria estar assim. Né? E na verdade a condição financeira, né, ter uma situação financeira mais favorável, mais confortável, ela não define se você vai ter depressão ou não. Porque se fosse assim, apenas uma parcela da população sofreria com isso, né? Então, além do mais, o que é essa definição de você tem tudo, né? Talvez o meu conceito de ter tudo não é o mesmo que o seu. Então, é uma frase que não se encaixa. Dizer para a pessoa que está depressiva que, porque tem outras pessoas que estão passando por situações bem piores e que estão reagindo diferente, né? Não, porque o fulano lá perdeu o emprego, porque o ciclano bateu o carro. Isso não vai ajudar em nada. Na verdade, pode até piorar o sentimento de incapacidade dessa pessoa, né? Imagina você chegar para alguém que está depressivo e dizer para ela, não, porque o fulano lá bateu o carro, deu perda total e ele não tinha seguro. E ainda assim ele está conseguindo resolver de outra forma, né? A pessoa vai pensar, nossa, realmente eu não sou capaz. Realmente deve ter alguma coisa errada comigo, porque eu não consigo enfrentar a situação dessa forma. Então, esse tipo de frase
acaba piorando o sentimento de incapacidade da pessoa com depressão. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com isso. No geral, quando a gente fala essas coisas, a gente tem a melhor das intenções. Só que esse tipo de fala, ele vem muitas vezes acompanhado de um julgamento nosso, em função de talvez nunca ter passado por isso, nunca ter acompanhado uma situação dessas de perto. E aí a gente pensa que talvez o que essa pessoa está sentindo não seja tudo aquilo, né? Então, voltando lá pro exemplo da pessoa que quebrou a perna, quando, né, quando alguém quebra uma perna, você enxerga. Você enxerga a fratura, você enxerga, né, a questão do processo de tratamento, e aí você fica mais fácil de você entender pelo que ela está passando, fica mais fácil de você entender que, poxa, quebrou a perna, então deve estar doendo, deve estar difícil, né? É mais fácil. Quando a pessoa tem depressão, não existe nada aparente, né? E aí fica um pouco mais difícil da gente mensurar o tamanho do sofrimento dessa pessoa, né? A gente não consegue imaginar o quanto está doendo para essa pessoa. Então, por isso que às vezes essas falas parecem para nós tão inofensivas, só que para quem está com depressão e recebe elas, acaba realmente incomodando, acaba realmente piorando o quadro, acaba piorando a sua situação. Então, nós precisamos lembrar que quando a gente vai conversar com alguém, né, que a gente sabe que está nessa situação de depressão, a gente precisa lembrar o que eu diria. Se essa pessoa tivesse quebrado a perna, né, como eu agiria? Já que eu consigo ver o problema, como eu iria reagir, o que eu ia falar para essa pessoa? E aí, baseado nisso, a gente consegue se orientar um pouco melhor sobre como conversar, sobre como ajudar também essa pessoa. E se você achar que esse conteúdo fez sentido, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, deixa lá nos comentários a sua opinião sobre esse assunto, me conta lá se você já passou por isso, se você conhece alguém que passou por isso e como é que foi todo esse processo de melhora.